tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Edno Rondinelli e estarei trabalhando aqui com vocês hoje um teminha bastante interessante para a sua aprovação. Esse é o projeto Construindo Vencedores, Transformando Vidas, aquele que vai te levar ao caminho certo até o dia da sua prova. Dia esse que vai ser maravilhoso, pois você sairá de lá aprovado e sairá de lá aprovada. Beleza? Galera, hoje nós vamos estar falando sobre o que, professor? Pelo amor de Deus, fala logo. Nós vamos estar falando sobre ONU. Exatamente, ONU, Organização das Nações Unidas. Coisa que vai ser de extrema importância. Por quê? Porque a ONU vai ser aquele órgãozinho assim, maroto, para manter a paz mundial, ou pelo menos para tentar manter essa paz mundial. Olha o mundo como é que está, hein, galera? Olha o mundo, tá? Será que a história vai se repetir? Será que a Liga das Nações, lá de antigamente, lembra das Ligas das Nações? Pois é, será que vai acontecer a mesma coisa com a ONU? Vamos ver, né? Vamos ver esse desenrolar da história, beleza? Por que eu estou falando isso, galera? Porque quando eu falo de ONU, eu falo logo para vocês dessa perspectiva de que lá na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, vai ser feito aí uma série de acordos, ao qual esses acordos vai atrapalhar quem? A Liga das Nações, que surgiu com o fim da Primeira Guerra Mundial, tá? E aí, dentro desse cenário, dentro desse contexto histórico, nós temos lá o nosso querido Tratado de Versalhes, né? Tratado de Versalhes esse que vai prejudicar, né, a Alemanha. Lembra a Alemanha? Exatamente, ela vai sair de lá ressentida. Ela vai sair de lá preocupadíssima com tudo que estava acontecendo com o seu país. Lembra? Pois é, aquele ressentimento que vai estar acontecendo com a Alemanha e com a sua parceira, a Itália, né? Vai ficar cada vez mais forte e nós vamos perceber o quê? E que esse ressentimento vai levar para a Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos ter a falência da Liga das Nações, que surge ao final da Primeira Guerra, tentando ali trazer a paz mundial, ou manter a paz mundial, mediar conflitos a todo instante, né? E aí, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, que a gente tem que escrever. Exatamente! Temos que colocar no papel para poder fixar aí o nosso conteúdo e fazer com que esse conteúdo possa ser o nosso caminho para a aprovação. Então pega logo aquele papel, pega aquela caneta, pega aquele saquinho de pão. Exatamente, porque não importa onde você vai anotar, o que importa é que você vai estar construindo o seu material. Fechou? Galera, vamos lá então para esse mapinha maroto aqui que nós vamos construir. Olha só aí, ô Matheus Tainan, ó, eu trouxe também, não foi só você não, meu querido. Você acha que aquele globinho que você desenhou na sua aula lá de física, de vetores, aquele lá foi o melhor? Olha aqui, quem é que tá aqui? ONU! A ONU tá aqui, tá bom? E eu vou desenhar um mapazinho mental aqui pra você e para vocês que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais e também aqui no nosso canal, beleza? Galera, vamos colocar então tudo que vai ser de extrema importância a gente saber logo aqui de imediato com o nosso mapa mental. Então eu vou construindo, vocês vão construindo aí também, vão fazendo o mapa mental de vocês, troca as cores, faz com que tudo isso possa ser interessante para memorizar na sua cabeça. Fechou? Então vamos cortar aqui para o nosso mapa mental. Olha aí já o mapazinho da ONU. E eu já vou colocar aqui para vocês, galera, as características que vai possibilitar o quê? A construção da ONU, né? Então, quando eu falo de ONU, pessoal, eu já vou mudar aqui para vocês e vocês vão estar aí colocando também diferente. Eu tô falando da
organização de quê? Das Nações Unidas. Só que aí, eu quero que vocês prestem atenção que eu vou adicionar algo que vai ser de extrema importância. Os seus mecanismos. O que são esses mecanismos, professor? São os mecanismos que vão sustentar, né? Que vão dar apoio para a ONU. Aqui, ó, para que ela possa se manter até hoje, né? Para que ela possa conseguir aí trazer essa paz mundial, né? A manutenção da paz mundial vai ser feita a partir disso aqui, ó, de mecanismos que vocês vão entender, porque eu vou colocar aqui para vocês. Fechou? E aí, galera, a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber das origens, tá? A ONU, ela não chegou só de repente, pã, e pronto, temos a ONU. Não, pelo contrário, nós temos uma origem lá atrás. Então, coloca aí, qual a origem da ONU? A ONU, ela vai surgir lá antigamente, igual eu falei para vocês, com o quê? Com a Liga das Nações. Exatamente. Só que aí a gente precisa saber que dentro dessa perspectiva de Liga das Nações, nós vamos ter um contexto histórico acontecendo, tá? E aí eu quero que vocês coloquem esses motivos, né? Esses contextos que vai ser de extrema importância. Ou seja, primeiro, a Liga das Nações vai acontecer a partir da Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra. Nós vamos ter aqui outra coisa que vai ser de extrema importância. Qual o objetivo da Liga das Nações? Trazer estratégias. Para quê? Para que são essas estratégias aqui, pessoal? Para mediar o quê? Para mediar conflitos. Beleza? E aí, logo aqui assim, ó, coloca aí também, eu vou trazer quem é que faz parte dessa Liga das Nações, pessoal? Um conjunto de países. Conjunto de países. Beleza? Colocou aí? Colocou aí no papel? Volta aqui pra mim. Vamos lá, cadê? Volta aqui pra mim. Olha eu aqui. Beleza? Galera, coloca isso aí no papel, porque isso é de extrema importância. Quando eu falo dessa Liga das Nações, eu estou falando de algo que está surgindo ali, tentando mediar esses conflitos, para que não houvesse mais nenhum motivo para guerra, tá? Só que aí, o que vai acontecer? O Hitler, o Mussolini, né, ressentidos lá com o prejuízo da guerra, principalmente a Alemanha tendo que financiar a Europa em toda a sua reconstrução, eles não vão concordar com o quê? Com o Tratado de Versalhes. E aí eles vão abrir espaço para o quê? Para um crescimento militar muito forte, descumprindo aquilo que foi acordado aonde? No Tratado de Versalhes, tá? E aí nós vamos ter a falência da Liga das Nações. O objetivo que ela tinha de tentar impedir esses conflitos, principalmente até a perspectiva lá da Espanha, né, que vai ter um conflito muito forte, né, eles não conseguem mediar esses conflitos, tá? Então vai haver essa falência da Liga das Nações. Vou colocar aqui para vocês, então, identificarem que vai haver o quê? Vai haver falência. Volta aí pro nosso slide, beleza? Coloca aí, pessoal, já com uma corzinha diferente também, para que vocês possam identificar. Fracassou. Fracassou e fracassou feio. Fracassou em manter o quê? A paz.
Beleza? Fracassou em manter a paz. Logo, o que nós vamos ter aqui em ascensão? Nós vamos ter Segunda Guerra Mundial. É óbvio, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. Logo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, lá na frente, em 1945, nós vamos ter o quê? O surgimento dessa queridona aqui, ó, ONU. Beleza? A ONU vai ser de extrema importância para o mundo. Fechou? Galera, só que aí, quando a ONU ela nasce aqui em 1945, ela vem com novas atribuições, tá bom? E aí, eu quero que você entenda o seguinte, que essas novas atribuições é que vai ser de extrema importância até os dias de hoje. Por que nós vamos estar falando sobre a perspectiva de proteger o meio ambiente? Nós vamos estar voltados para a parte cultural, nós vamos estar voltados para a parte econômica, nós vamos estar voltados aí também para a parte política, para tentar manter essa paz até os dias de hoje. E dentro desses mecanismos, nós vamos ter aí uma série de coisas que vão assegurar essa paz mundial, beleza? Vou colocar aqui para vocês então quais são os principais objetivos, quais são as coisas que a ONU traz a partir disso aqui, ó, a partir de 1945. Fechou? Vamos lá pro nosso slide, volta aí. Olha só que lindo que vai ficar isso aqui agora. Ô Tainan, tá assistindo aí? Tá assistindo aí, nosso professor de física? Assiste aí, cara. Olha o mapazinho mental, como tá ficando bacana, como que tá ficando maroto, beleza? É, eu fui desafiado, senhores. Eu fui desafiado. Então bora lá. Olha só, coloca aí, gente. Coloca aí assim, ó. Passou a ter o quê? Passou a ter novas atribuições. Passou a ter novas atribuições. Dentro dessa perspectiva de novas atribuições, eu vou colocar para vocês aqui, e aí vocês vão colocar aí também no papel, no seu saquinho de pão, algo que vai ser de extrema importância para vocês para o dia da prova, tá? Quando ela passa a ter essas novas atribuições, nós vamos ter isso aqui, ó. Qual o objetivo? Manter a paz mundial. Uai, professor, mas a Liga das Nações tinha esse objetivo, certo? Certo. Não acabou isso aqui, tá? Então, o objetivo principal, manter a paz mundial. Com isso, nós vamos ter outra coisa interessante, ó. Garantir o quê? Os direitos humanos, tá? Isso vai ser interessante. E aí, dentro dessa perspectiva de direitos humanos, eu vou explicar para vocês o que é esse direitos humanos aqui, tá? Nós vamos ter outra coisa também. Auxiliar no que, professor? Fala aí para mim, pelo amor de Deus. No desenvolvimento socioeconômico. No desenvolvimento socioeconômico. Beleza? Com isso, galera, nós vamos ter outra coisa de extrema importância. Proteger o meio ambiente. Quem lembra das queimadas recentes aí? Coloca aí nos comentários pra gente. O meio ambiente. Com isso, nós vamos ter outra coisa
que vai ser de extrema importância pra gente. E o que? E o que vai ser de extrema importância? Fornecer. O que, professor? Fornecer ajuda humanitária. Fornecer ajuda humanitária. Fechou? Quando eu falo dessa ajuda humanitária, eu estou relacionando isso aqui também, principalmente quando a gente fala de mundo, quando a gente fala de perspectiva global, eu falo disso aqui, ó, também. Fome, beleza? Fome. Volta aqui pra mim. Olha eu aqui de novo. Olha só, passou a ter novas atribuições. Eu falo da perspectiva da paz mundial, porém eu trago algo a mais, voltado à política, à economia, sociedade, à cultura, à questão religiosa, né? Tudo vai estar englobado nisso aqui agora. Lembrando que o mundo está passando também por um processo de globalização muito forte. Você que perdeu a aula de globalização, fique esperto, tá? Fique esperto, então volta lá na nossa aulinha de globalização que tá da hora. Veja a aula de globalização para que você possa entender isso aqui também. Porque quando eu falo de ONU, a ONU ela também está dentro dessa perspectiva do mundo global, né? O mundo que está se expandindo cada vez mais nas questões políticas, econômicas, sociais, religiosas e por aí vai, tá? Então, uma coisa sempre vai ligar a outra. Ah, professor, o que isso significa então? Que o senhor vai trazer agora o quê? Esses mecanismos que o senhor falou aí no início da aula. Exatamente. Vou trazer para vocês, por quê? Porque dentro dessa perspectiva dos mecanismos, esses mecanismos vão ser de extrema importância para o quê? Para assegurar com que a ONU ela possa se manter até os dias de hoje. E aí vocês vão ver que países, né? Esses países que compõem a ONU vão meio que ter um conflitozinho ali. O Brasil vai fazer um questionamentozinho, mas isso é coisa para daqui a pouco. Não sai daí não, porque ó, vem slide novo aí. Pega a sua caneta, pega o seu saquinho de pão, pega aquele seu papel maroto e anota, não deixa passar nada, beleza? Vamos lá para o nosso próximo slide, slide na tela, branquinho como a neve, né? Vamos lá então, galera, corta aqui para mim, corta aqui, vamos lá. Pessoal, eu vou ter uma série de mecanismos que vai ser de extrema importância para vocês, tá? E eu vou colocar aqui, olha só, quando eu falo de mecanismos, eu vou estar falando disso aqui, ó, OIT. Eu vou estar falando de FAO. Eu vou estar falando de UNESCO. UNESCO, já ouviu falar da UNESCO? É claro que já. É uma das coisas que mais tem na televisão. É uma das coisas que são mais noticiadas em televisão, correto? Nós vamos ter aqui também, pessoal, o que? A Unicef. Unicef é essa que vai estar ligada às crianças, né? Aos direitos da criança. Nós vamos ter o FMI, Fundo Monetário Internacional, ligado ao quê? Ligado a isso aqui, ó. Ligado a isso aqui. Banco o quê? Mundial. Exatamente. Lembra que o Brasil às vezes precisa pegar um dinheirinho emprestado para poder se safar de algumas coisas? Pois é, daqui que vem o dinheiro, né? Também é daqui que vem o dinheiro, tá bom? Galera, olha só, quando eu falo de OIT, eu estou falando para vocês, vou até mudar aqui para vocês, ó. Vou até mudar. Organização Internacional do Trabalho. Então eu preciso de algo relacionado à ONU que garanta isso aqui, ó. Organização mundial, não, professor, internacional, tá? Vamos lá. Coloca aí.
internacional do trabalho. Quando eu falo para vocês aqui de FAO, ou seja, FAO, eu estou falando para vocês de algo que vai estar ligado à agricultura e também a alimentação. E a manutenção, a garantia que isso vai ser de extrema importância para o desenvolvimento mundial, tá? Alimentação. Fechou? E aí, quando eu falo de Unesco, aquilo que mais passa na televisão, nós vamos estar falando sobre algo ligado ao quê? Eu não falei para vocês que vai ter a cultura no meio de tudo isso na Unesco a partir de 45? Então, vai ter isso aqui, ó. Ciência. O que mais, professor? Depois de ciência que vai ter aí? Cultura. E educação. Beleza? Educação. Cultura e educação. Logo, quando eu falo da Unicef, nós vamos ter algo voltado para o quê? A infância. Ou seja, voltado para as crianças. Beleza? Olha só que bacana. E quando eu falo de FMI e Banco Mundial, é a manutenção econômica. Algo que está ligado à economia. Fechou? É isso aí. Só que aí, agora que vem a cereja do bolo, pessoal. Volta aqui pra mim. Agora que vem a cereja do bolo. Eu preciso de braços ligados a esse organismo, que é a ONU, para que eles possam ajudar a ONU a se manter, né? O que é isso? Nós vamos ter uma série de mecanismos que vai assegurar que isso aqui, ó, que eu coloquei para vocês, possa ser mantido. Nós vamos ter uma série de mecanismos para que possa assegurar que a paz mundial até os dias de hoje, que está meio balançada, né, possa ser mantida. Professor, deixa de enrolação, coloca logo esses mecanismos aí, que, pelo amor de Deus, tô ficando agoniado. Calma, não sai daí não. Vou colocar agora para vocês. Vamos lá, vamos lá. Olha só, nós vamos ter a Assembleia Geral. Assembleia Geral. Beleza? Quando eu falo de Assembleia Geral, eu estou falando de algo ligado ao quê? Calma. Calma, cocada. Eu não vou colocar isso agora para vocês, não. Relaxa. Relaxa. Porque aqui nós vamos ter outra coisa. Nós vamos ter o Conselho de Segurança. Quando eu falo desse Conselho de Segurança, galera, eu estou falando de algo que gera um certo desconforto dentro da ONU, tá? E vocês vão entender daqui a pouco por quê. Eu falo do Conselho de Tutela. Beleza? Conselho de Tutela. Eu falo para vocês também disso aqui, ó, Conselho Econômico e Social. Conselho Econômico e Social. Fechou? Quando eu falo também de atribuições, eu estou falando que vai ser criado aqui uma corte
internacional de quê, professor? De justiça. Uai, mas como assim? Calma, cocada. Relaxa. Vai ter coisa aí ainda, tá? Não acabou não. Porque aqui também eu vou ter para finalizar e organizar todos esses mecanismos, todas essas atribuições, nós vamos ter um secretariado. Beleza? Quando eu falo de secretariado, eu estou falando de algo relacionado à administração de tudo isso, tá? Então, professor, acabou? Acabou por aí? Acabou não, meus queridos. Agora que está começando, calma, relaxa, tá? Calma, bebê. Vou trazer para vocês agora as características de cada um desses mecanismos, tá? Para que você possa entender e possa guardar no seu coração, tá? Possa guardar na sua mente para que você possa levar para a sua prova, beleza? Vamos lá então? Vamos lá, porque você não pode ficar para trás, beleza? Quando eu falo de Assembleia Geral, eu estou falando de algo relacionado a isso aqui, ó, a estratégias e políticas. Ou seja, acordos que vão ser firmados entre esses países para a manutenção da paz e tudo mais que eu já falei para vocês. Tá bom? Eu vou estar falando de quê? Desse Conselho de Segurança. Nós vamos ter aqui, ó, 15 países permanentes. Certo? Errado, né, galera? Claro que não. Nós vamos ter 15 países aqui. Sendo que 5 deles apenas são permanentes. Beleza? 5 deles são permanentes. Coloca aí então, olha só. 5 permanentes. E os outros 10, professor? 10 por votação. A cada 2 anos é feito uma votação para escolher quem vai permanecer aí no conselho, né? Na cadeira do Conselho de Segurança da ONU, beleza? Quem são os 5 países principais que vai ser de extrema importância para eu entender, professor? Quem são os 5 países principais? Vou colocar aqui, calma. Vamos colocar aqui então? Coloca aí, ó. É óbvio que são Estados Unidos. Nós vamos ter mais quem aí? França. Nós vamos ter mais quem aí, então? Óbvio, Reino Unido. Professor, o senhor falou que são 5. Tá faltando gente aí. Calma, cocada, relaxa. Nós vamos ter aqui também... Quem? Olha só. Rússia. E nós vamos ter, finalizando, o país gigantesco também, China. Esses são os principais. Os outros 10, a cada 2 anos, nós vamos ter votação para escolher, tá? E é aqui que entra a preocupação dos países emergentes, tá? Que são países emergentes? Aqueles que estão em crescimento, que estão se desenvolvendo. E é óbvio que o Brasil, ele vai questionar o quê? A permanência desses 5 países por muito tempo nessas cadeiras de segurança, né? Do Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Quando o Brasil e os outros países emergentes questionam essa perspectiva da cadeira, né, da permanência na cadeira, eles estão trazendo a preocupação de que esses países permanentes já são países desenvolvidos, que têm um certo, né, que tem uma certa dominação mundial pela perspectiva econômica, a perspectiva política, né? Então, eles meio que controlam ali algumas situações por meios próprios, né? Então, há essa preocupação, o Brasil sempre irá questionar
assim como os países emergentes também vão estar sempre questionando isso aqui a todo instante, beleza? Volta aí para o nosso slide, coloca aí então, olha só, galera, eu tô falando para vocês aqui de um conselho de tutela. Conselho de tutela. O que é esse conselho de tutela? É algo relacionado a auxiliar países no governo que não estão dando conta, né? Ou seja, auxiliar países em conflito. Uai, países em conflito? Que conflito? Conflito interno, minha galera. Conflito interno. Vou explicar para vocês, tá? Vou explicar. Volta aqui. Olha só, quando eu falo desses conflitos internos, é aquele governo que não está conseguindo organizar o seu próprio país, que está tudo desandando, o pessoal está morrendo de fome, o IDH está baixo, né? A questão econômica está ali, ó, caindo, né? Cada vez mais. A questão climática no país não está bacana, né? Então as crianças estão passando por dificuldade. Então o que vai acontecer? A ONU, por meio do Conselho de Tutela, vai intervir neste país até que o país ele possa se reestruturar, ele possa ficar bacana. E é óbvio, até que um governo que consiga organizar este país administrativamente possa ser firmado, tá? É aqui que entra uma perspectiva aonde vai se questionar até que ponto o Conselho de Tutela ele pode interferir em um determinado país. Até que ponto ele pode interferir nas questões políticas, administrativas, social e tudo mais daquele determinado país que está em conflito, tá? Então, isso vai ser algo que pode cair na provinha de vocês, tá? De maneira mais crítica, de maneira que você tenha que pensar um pouquinho mais. Mas você está estudando com os melhores, tá? Lembrando que eu estou aqui, professor Edno, Geografia, professor Luiz, História, professor Matheus Tainan, de Física, né? Ele vai estar aqui também, assim como os nossos outros professores, que vai ser de extrema importância para o caminho da nossa aprovação. Fechou? Galera, volta para cá então. Conselho de Economia e Sociedade. Ou seja, Conselho Econômico e Social. Já diz, é algo voltado às questões econômicas dos países, né? Do mundo. A questão social do mundo, tá? E aí eu trago para vocês algo que também vai ser de extrema importância para a gente, que é a Corte Internacional de Justiça. Professor, escreve o que é isso aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, coloca aí para vocês, coloca aí casos de injustiça em alguns países, tá bom? Casos de injustiça em alguns países. Beleza? E aí nós vamos ter por fim quem? Isso aqui, ó, o secretariado responsável por manter quem, professor? Pelo amor de Deus. É óbvio, toda a ONU, né? Manter e controlar quem? Manter e controlar os mecanismos. Todos eles juntos e misturados, tá bom? Logo, nós temos aí a ONU, algo que vai ser de extrema importância você saber para a sua prova. Galera, lembra que eu falei da perspectiva dos direitos humanos? O que é os direitos humanos dentro da ONU, tá? O que significa esses direitos humanos? Calma, vamos lá para o nosso slide, volta um pouquinho aí.
Volta um pouquinho aí, que eu vou colocar aqui para vocês algumas características básicas para você entender o que é esse direitos humanos para a ONU, tá? Volta aí pro nosso slide, olha só ele aí. Ô Tainan, olha ele lá, ó, bonitão, viu? Agora eu vou falar sobre isso aqui, ó, direitos humanos. O que está relacionado aos direitos humanos aqui? Nós vamos ter um conjunto de quê? De normas e leis. Beleza? Aqui nós vamos ter também relacionado aos direitos humanos a garantia da propriedade privada. Ou seja, para que ele vem, né, os direitos humanos? Para garantir a propriedade privada. Fechou? Nós vamos ter aqui também algo relacionado aos direitos humanos que é de extrema importância, que a gente tem que entender. Quando a gente fala de direitos humanos, eu estou falando de algo que nasce aonde? Nasce entre países capitalistas. Por que isso é interessante? Porque a gente sabe que em meio ao capitalismo não se tem o mesmo privilégio para todos, tá? Beleza? Capitalismo. E outra coisa que vai ser também interessante, quando eu falo de direitos humanos aqui, eu estou falando na perspectiva da ONU, não tem o quê? Não tem o quê? Não tem ideologia. Ou seja, a ONU não toma um partido. Pelo contrário, ela vai estar relacionada à questão mundial, independente de quem seja. Tá bom? É a perspectiva mais humanitária. Tá? Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim. Cheguei. Tá? É ligado às questões humanitárias. Não tem que tomar partido de ninguém. Não tem ideologia. Então, há essa preocupação com direitos humanos. Por quê? Porque neste mundo globalizado, neste mundo onde o capitalismo é o imperador, né? Isso vai ser preocupante porque nem todo mundo vai ter os mesmos direitos assegurados, tá? Então a ONU vem com essa perspectiva de garantir com que os direitos humanos possam ser assegurados. Fechou? Galera, nós estamos vendo aí um mapazinho que ele tem uma projeção azimutal. Exatamente, é como se tivesse um plano em cima do globo e a partir deste plano, né, fosse projetado ali os países, né, na verdade os continentes do mundo. Só que tem um detalhe neste mapazinho aí da ONU, tá? Qual que é o detalhe? A ONU, por meio desse símbolo, ela já fala para você que ela se mantém neutra, tá? Ela se mantém neutra, porque aqui no centro nós percebemos que a ONU ela é firmada, tá? Aqui no centro nós não temos nenhum continente, tá? Então, aqui ela fala, por meio do seu símbolo, né? Ela fala que ela é neutra. Vou colocar algumas características relacionadas a este mapa aqui, para que você não perca aí nada. Fechou? Volta lá para o nosso slide. Coloca aí então o mapa, ele está, vou colocar até de outra coisinha para vocês, tá? Este mapazinho aqui, ó, está relacionado à projeção azimutal. Ele está também voltado para o quê? Focado na porção norte do globo. Beleza? Eu vou ter que falar isso aqui para vocês também, que nenhum país vai ser o quê? Referência. Fechou?
aqui, por meio deste mapa, nenhum país é referência. Tranquilo? E por fim, eu coloco outra característica de extrema importância relacionado à neutralidade. Neutralidade de quem? Opa, volta aí, ô professor. Neutralidade da ONU. Fechou? Galera, ficou alguma coisa? Ficou alguma coisa pendente? Ficou? Ficou. Eu vou colocar para vocês aqui, só para completar, o que é a OIT, FAO, Unesco, Unicef, FMI, Banco Mundial. O que é então a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho de Tutela, né? E por aí vai. Eu tenho que colocar para vocês aqui o seguinte, ó. Aqui são os mecanismos e aqui são as atribuições desses mecanismos. E assim nós finalizamos essa aula. Mentira! Finalizou nada. Tem atividade porque tem que fixar o conteúdo. Beleza? Vamos lá então. Olha só, hora de praticar a atividade na tela. Beleza? A Organização das Nações Unidas, ONU, criada oficialmente em 1945, possui como objetivo principal a manutenção da paz mundial. Ela substitui uma outra organização criada em 1919, que falhou em seu objetivo de manter a paz com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Qual organização foi substituída pela ONU? Galera, muito fácil, muito fácil. Logo, eu já vou trazer a resposta para vocês. Liga das Nações, tá? Lembrando que aqui, quando eu falo de Liga das Nações, eu falo do fim da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o fracasso, né? O fracasso da Liga das Nações vai trazer isso aqui, ó. ONU, a partir de quando? A partir de 1945, quando a Segunda Guerra Mundial ela finda. Beleza? Vamos lá então? O órgão mais importante da ONU tem o poder de decidir se determinado conflito é legítimo. Pode intervir em conflitos existentes e aprova resoluções que são seguidas por todos os países membros da organização. É composto por 15 países membros, sendo 5 deles permanentes e 10 temporários, cumprindo o quê? Cumprindo o mandato de 2 anos. Os membros permanentes são os que possuem poder de voto e de veto em resoluções. São eles: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Qual órgão da ONU é descrito? Qual é esse órgão da ONU que vai ser descrito aí? Se eu tenho países compostos aí para tentar manter a paz mundial e tentar se manter em uma cadeira, lembra que eu falei do Brasil que questiona essa cadeira, né? Eu estou falando logo de quem? Eu estou falando do Conselho de Segurança. Fechou? Chegamos até aqui. Muito obrigado, senhores e senhoras, por me acompanhar até aqui com essa aulinha que foi, ó, show, viu? Show. Agora o Matheus Tainan vai ter que me superar nos seus desenhos lá de física, viu? Fica a dica aí, ô Matheus. Acompanha. Sai daí não. Beijo, galera. Fui.